mas nós vamos meditar aqui brevemente na palavra de Deus. Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração, amém? Irmãos, eu gostaria de brevemente meditar com os irmãos sobre alegria na casa de Deus. Vamos repetir juntos? Alegria na casa de Deus. Nós estamos vendo os salmos chamados de peregrinação. Começamos no domingo passado, Salmo 120, depois 121, e agora chegamos no Salmo 122. O Salmo 122 tem pelo menos 2 versículos bem conhecidos. O primeiro, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o outro, pedindo a paz, para nós orarmos pela paz de Jerusalém. Na verdade, meus irmãos, estes versículos tão conhecidos, tinha para aquele tempo uma mensagem muito profunda, muito forte, e para nós hoje também, num tempo em que nós não moramos em Jerusalém, não cultuamos em Jerusalém, mas há aqui uma aplicação para as nossas vidas, que nós devemos prestar muita atenção, porque faz muita diferença, para nós e para a sociedade onde estamos inseridos. Então, em primeiro lugar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas de Jerusalém. Os irmãos vão de lembrar que aqui é um cântico de peregrinação. O cântico de peregrinação era o cântico cantado na ida, na peregrinação, que as tribos faziam para Jerusalém nas festas fixas. As grandes festas, as festas espirituais, pelo menos 3 por ano, em que um judeu deveria sair de onde estava e ir a Jerusalém. Enquanto ia cantando. Quando chegava em Jerusalém, então, nossos pés estão nas tuas portas. Eles chegavam, aquela parada de contemplação, de alegria, de celebração, que chegaram de uma viagem feita a pé, até que enfim, louvado seja Deus, chegamos nesse lugar, no lugar que é o lugar devido, porque o texto diz, como é devido, como convém a Israel fazer. Então as tribos saíam, Judá, a tribo de Judá já estava lá, porque a tribo de Judá estava em Jerusalém, as outras tribos vinham de longe. Quando chegavam, aquela alegria, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão firmados aqui, às portas de Jerusalém. E aí o texto diz, Jerusalém, uma cidade sólida. Sólida é compacta. Compacta porque ela não era tão grande, mas também compacta no sentido de firme para a defesa. Então Jerusalém está aqui, e nós temos alegria. Por que temos alegria? Primeira alegria, meus irmãos, alegria na estabilidade política de Jerusalém, na estabilidade da cidade, estabilidade política, estabilidade da justiça também em Jerusalém, e estabilidade do culto.
Onde nós encontramos isso? Encontramos no verso de número 5. A alegria de chegar em Jerusalém era ver, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Quando eles saíam de suas tribos e chegavam em Jerusalém, como era a capital, lá estavam os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, estabilidade política. Os tronos da casa de Davi eram uma referência aos descendentes de Davi que estavam no trono. O comandante, o governo do país, o governo da nação. E Deus havia dado uma promessa que, se os filhos de Davi andassem em seus caminhos, nunca iria faltar um descendente de Davi no trono. O trono de Davi era uma referência de trono de rei, segundo o coração de Deus, porque era a vontade de Deus que os governantes, que os reis fossem segundo o seu coração, como foi Davi. Não foi perfeito, mas o coração dele estava em Deus. Como o coração estava em Deus, quando errou, se arrependeu. Porque uma pessoa segundo o coração de Deus não é uma pessoa perfeita, porque não há ninguém perfeito, mas uma pessoa moldável nas mãos de Deus. O coração está nas mãos de Deus. Errou, tem conserto. Falhou, Deus coloca de pé, porque o coração está voltado para Deus. Então, os descendentes de Davi no trono eram um símbolo de que Deus deu um governo para aquele povo e um governo abençoado. Nós precisamos e nos alegramos, e quando cultuamos a Deus, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Por quê? Porque um governo sólido, um governo segundo o coração de Deus, é um governo que abençoa as pessoas, abençoa o povo. Então ali, meus irmãos, quando chegavam em Jerusalém, e tendo um rei conforme a linhagem de Davi, era símbolo que o povo era governado por um justo rei, e bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então o Senhor governa, o Senhor se faz presente através dos seus estatutos, e os seus governantes, as suas autoridades, refletem na vida, nas atitudes, nas suas políticas, o coração de Deus. Então era uma celebração, uma alegria com a estabilidade política. Também, meus irmãos, ali estavam os tronos de justiça, porque ali se fazia o juízo, a justiça, eram julgadas as causas. E quando se chegava em Jerusalém e encontrava os tronos de justiça, o povo se alegrava, porque onde a justiça é de fato justa, abençoa a sociedade, abençoa o povo. Os juízes, por exemplo, não podiam julgar com favoritismo, e aqui existe um princípio bíblico muito importante. Os juízes não podiam julgar com favoritismo, nem a favor do rico, e nem com favoritismo pelo pobre. Tinham que favorecer a justiça. Por quê? Porque quando existe um desequilíbrio, ou favorece o rico porque ele é rico, ou o pobre porque ele é pobre, a justiça já ficou em segundo lugar, e está se vendo, está se priorizando a classe social. Irmãos, o trono de justiça é trono justo, que respeita o mais abastado e respeita o menos abastado. Isso traz estabilidade social e abençoa a todos, a todos. Quando eles chegavam em Jerusalém, estavam lá os tronos de justiça, era uma alegria.
Mas agora, irmãos, um terceiro motivo para chegar em Jerusalém e se alegrar, é porque no verso 9 diz: por amor da casa de Deus. O templo estava em Jerusalém. Os tronos, o governo, o trono de justiça, a justiça sendo repartida a partir dali, e a casa, o templo, a casa de Deus, estabilidade espiritual, o lugar do culto. Então, quando se chegava em Jerusalém, sabia-se assim: eu sou de um povo que tem governo, que tem justiça e que cultuamos ao verdadeiro Deus. O templo está aqui. Então a cidade passou a ser símbolo da segurança espiritual e política do povo. Para nós hoje, que estamos aqui no Rio de Janeiro, tempo do Novo Testamento, o que nós aprendemos e podemos aplicar? Primeiro, que a Bíblia diz que nós devemos orar pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. A estabilidade dos governos, estabilidade que a gente diz, irmãos, são governos justos. Nós devemos orar para que o Brasil, para que a nossa cidade, para que nosso estado tenham governantes abençoados por Deus e abençoadores, tementes a Deus, e que exercem a função dentro da excelência necessária, porque nós, como povo, devemos tentar escolher as melhores pessoas, as mais nobres pessoas para aquelas funções. Quando não fazemos assim, ou quando não temos opção de termos os mais nobres, todos nós sofremos. Então aqui é um grito pela oração, pela sociedade também, pela cidade, por justiça social, por políticas abençoadoras e por honestidade, grandeza e excelência. Esta grandeza, essa excelência, ela abençoa também o culto. Por quê? Porque se não orar pela paz, se tiver guerra, o inimigo entra e destrói o templo, que é o lugar do culto. Se o inimigo entra, destrona o rei. Então o rei que aplica a justiça, o rei que conduz justamente, é tirado, e vem um rei, e vem um povo com outros deuses, com outros princípios, e toma conta. Então orai pela paz, porque na sua paz vós tereis paz. Nós oramos e sabemos, meus irmãos, quão importante é para a liberdade de culto, para que o culto continue com liberdade, como é importante que a sociedade tenha estabilidade e justiça. Nós estamos preocupados, irmãos, com o que vem acontecendo na Nigéria, cristãos sendo mortos diariamente. Essa semana eu recebi um vídeo chocante, e aí a gente vê como é que a política, ela influencia, afeta, lá na vida espiritual, porque os cristãos sendo perseguidos, e me causa um certo espanto, pessoas que falam de direitos humanos, mas não vão lá. Deve ter barco para lá também, deve ter avião para lá. O pessoal que gosta de tirar selfie, precisava ir lá e ver o sepultamento como essa semana, um sepultamento de muitos cristãos, uma cova enorme, um buraco enorme. O pastor estava tão emocionado que ele desceu dentro da cova, aquele monte de corpos de cristãos, e ele dizendo o que está acontecendo aqui na Nigéria. Por quê? Porque se há uma instabilidade e não se tem paz, inclusive paz para o culto, os cristãos podem ser perseguidos. Nós estamos aqui, meus irmãos, nessa liberdade desde as 8h30 da manhã. Que Deus preserve a liberdade no Brasil, que Deus preserve a liberdade em todo o mundo. Nós não falamos só daqui, do mundo todo. Então quando diz orai pela paz, é por quê?
porque em todos os sentidos a paz é importante. E aí ele diz que por causa da tua casa, então existe aqui o alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, por causa do culto também, a presença no culto. Irmãos, a presença no culto traz alegria por conta das ações de graças. Quando eles iam ao templo, nas festas, por exemplo, festa das colheitas, ou festa das semanas, ou festa dos tabernáculos, que era a mesma festa, era um momento, meus irmãos, de gratidão, de apresentar os primeiros frutos. E quando nós apresentamos gratidão no culto, este é um componente que enriquece nossas vidas, porque o culto é um lugar de agradecer. Então, alegrei-me quando me disseram, porque estou aqui para agradecer. Um outro fator ligado ao culto, como componente do culto que era uma alegria, é porque no culto eles traziam as ofertas. O culto no templo, a experiência do templo, era a hora de trazer as primícias, era a hora de trazer as ofertas, porque aquele era o lugar apropriado. E você sabe que quando nós ofertamos, aqui agora a igreja ofertou uma lembrança, um presente para as ministras. Então o que aconteceu na hora que elas mostraram? O que aconteceu? O pessoal bateu palma, o pessoal se alegrou, a igreja se alegrou, porque nós nos alegramos em oferecer algo, com gratidão, reconhecendo o valor, porque quem oferece, sente uma alegria muitas vezes até maior do que quem recebe. Quando você vai numa casa e a pessoa diz assim, come um pouquinho, não, come um pouquinho, e a pessoa come, quem está oferecendo faz o quê? Fica feliz. Aí às vezes aquela pessoa comeu, a pessoa da casa está querendo agradar tanto que diz, come mais um pouquinho, come mais um pouquinho. Aí a pessoa come mais um pouquinho, às vezes já está transbordando. O outro de lá está feliz porque comeu, porque recebeu o que foi oferecido. Irmãos, quando nós estamos em culto, nós também entregamos com alegria, porque quando eles traziam a oferta e apresentavam as ofertas de ações de graças, por exemplo, eles olhavam para as ofertas, e o que aquelas ofertas queriam dizer é que Deus sustentou, Deus deu a colheita, Deus deu o alimento. Então é uma alegria por conta das ações de graças e também uma alegria por conta do louvor, exaltação do nome de Deus e a busca, a oração. A minha casa será chamada casa de oração, alegria na oração. Para nós, irmãos, que hoje nós somos o templo, nós pedimos que haja paz, para que possamos cultuar, haja paz, para que vivamos numa sociedade ordeira, organizada, justa, que Deus traga justiça. E preste atenção numa coisa importante, irmãos, quando a justiça, ela falha com alguém que a gente não gosta, a gente não deve se alegrar não. Imagine o seguinte, que alguém não goste de mim, e a justiça faz comigo alguma coisa inconveniente. A pessoa de lá, o espírito cristão não é que a pessoa se alegre com a injustiça feita a mim, mesmo que ela não goste de mim. Por quê? Porque a justiça torta, amanhã ela virá contra você. Amanhã ela pegará seu filho. Amanhã ela alcança a sua casa. Então, a justa operação da justiça abençoa a todos. Nós devemos orar pela estabilidade política, pela justiça, estabilidade social do nosso país. Não tem nada de errado nisso. Esse tema ficou tão grave no Brasil, que a gente não está podendo nem falar. Você já notou?
Você tem coragem. Se você votou em A ou em B, não precisa explicar. Mas você ora pela pessoa que você não votou nela? Vamos supor, os candidatos a presidente sou eu e o pastor Delaney. Aí você ama o pastor Delaney, você está pronto até morrer por ele, você está matando e morrendo por ele. Porque o clima está assim, não está? Está assim, a pessoa está matando e morrendo. Para de falar com a tia, para de falar com o filho. É uma desorganização, é um negócio diabólico mesmo, bem diabólico. Eu estou achando que o Brasil está precisando se livrar dele e de mim. Eu estou desconfiado que eu e ele já não estamos interessando mais ao bem. Estou achando que tanto eu quanto ele já adoecemos muito. Mas vamos supor que você ama, mata e morre por ele. E você me detesta. Se a justiça fizer alguma coisa contra mim, você tem que ter cuidado, porque amanhã ela faz com ele. E faz com você, com seu filho, com a sua filha, com seus parentes. Se você me ama, está pronto de matar ou morrer por mim, e a justiça fizer alguma coisa injusta com ele, cuidado, porque hoje ela está fazendo com ele, amanhã com seu tio, amanhã com seu neto. Seu neto está vindo aí. O geração amarelinho está crescendo. Então, nós temos que pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia. Porque alguma coisa desarrumada só interessa a quem está desarrumando. Não interessa ao todo. O culto era a grande alegria. O lugar da entrega e da oração. Então, se você está disposto a matar ou morrer por mim, cuidado, primeiro tem que esfriar, porque você está muito apaixonado por mim, tem que estar mais apaixonado por Jesus. E ore por Ele. Ore por Ele. E se você está muito apaixonado por Ele, ore por mim. Porque você precisa, é na oração que a gente sara. É na oração que nós nos curamos. Se você não está orando por um lado e pelo outro, você que está em pecado, não é só o outro não. Crente, meus irmãos, não pode perder a condição de orar e pedir a bênção de Deus por todos. Todos. Então, quando eles iam naquela experiência do culto, a experiência do culto no templo, de ações de graças, de louvores e da busca, o culto é muito importante. Era importante para eles e é importante para nós. Crente, não é normal crente ficar dias e dias e dias sem ir no culto. Isso não é normal. Isso é normal para uma pessoa que não é crente. A pessoa que não é crente, ela até espanta, ela se espanta. Ela diz, mas o que vocês fazem tanto na igreja? Está corretíssima a pessoa fazer essa pergunta, porque do ponto de vista dela, de fato não tem sentido. Mas para um crente não é normal isso. Isso não é normal. Pastor, eu não estou com vontade. Eu estou dizendo, não é normal. Alguma coisa está errada. Sabe por quê? Quando alguém está doente, um dos sintomas de que a pessoa está doente, sabe qual é? Perde a fome. A pessoa passar dias e dias e dias sem desejo de se alimentar espiritualmente, é sinal de que está alguma doença. Agora, se está se alimentando bem, o pastor Irlande, lá em Jerusalém, naquela região, viu um grupo de ovelhas assim, um pastor lá no meio das ovelhas, né? Desceu lá do carro onde estava, entrou pelo pasto adentro e foi conversar com o pastor das ovelhas e começou a perguntar as coisas daquele pastor das ovelhas. E perguntou para ele, como é que você nota que uma ovelha está doente? Ele respondeu, ela para de se alimentar. Irmãos, quando a Bíblia fala que é para nós desejarmos, como criança recém-nascida, o puro leite espiritual, é nesse sentido. O culto é um lugar de busca. Alegrei-me quando me disseram, venha para o culto com ações de graças, com louvor, com entrega da sua vida, e venha orar. Eu quero concluir dizendo o seguinte, se eu não tiver cuidado, eu passo 4 cultos aqui sem cultuar a Deus, porque eu tenho responsabilidades aqui na hora do culto, tenho responsabilidades aqui de conduzir um momento, de explicar alguma coisa, de trazer a palavra. Então pode acontecer,
se eu não estiver prestando muita atenção, eu acabar fazendo um papel de pastor, mas não de crente, que é o papel da minha vida pessoal de buscar, de adorar a Deus. Mas você também corre esse risco, porque pode ser que você fique aqui distraído, distraída. A gente se distrai com o cabelo do outro, com a roupa do outro. Nós nos distraímos também por causa das nossas preocupações, por causa das nossas distrações. Nós nos distraímos por causa de telefone. Nós nos distraímos com alguma coisa que ocorre durante o culto. Irmãos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando você vier à casa do Senhor, nós somos o templo, mas o nosso ajuntamento aqui como igreja, na hora de culto, quando dissermos vamos à casa do Senhor, venha com tudo. Venha para adorar a Deus, para louvar, para entregar, para ofertar, para agradecer, para suplicar, porque Deus faz uma obra abençoadora no culto também. De vez em quando a gente escuta alguém criticando religiosos e dizendo, né, a pessoa que vai na igreja no domingo, surgiu até um hino uma vez, ou cântico, dizendo, domingueiro eu nunca queira ser. Olha, irmãos, eu não sei o que significa domingueiro, pessoa que vem só no domingo, sei lá o que é. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, domingo é importante sim para nós. É o dia que os cristãos se reúnem para celebrarem juntos. É dia santo? Não, para o cristão todo dia é santo, inclusive amanhã, segunda-feira. Todo dia é santo, todo dia é dia de culto. Mas nós não podemos negar que o domingo nos dá uma oportunidade, porque não tem aula, boa parte das pessoas não trabalham no domingo, é um momento separado e nós não devemos desprezar, porque o culto ajuda a formar em nós algumas coisas do caráter cristão que são muito importantes. Amém?